Nós temos pouquíssimas referências a anjos, se comparado com outros assuntos, para a gente saber mais sobre eles. Eles aparecem com aspectos físicos diferentes ao longo da Bíblia, com características físicas diferentes, quantidades de asas diferentes, quantidades de rosto diferentes. Muitas formas eles aparecem na forma de homens mesmo. Então, a verdade é que muito pouco sabemos sobre isso. Sobre querubim, sobre serafim. Querubim, por exemplo, se você for olhar a estrutura do querubim, as civilizações sumérias adoravam querubins. Os portões de Ishtar, a imagem de Nabucodonosor, ela é o que eles chamam de querubim, que é um corpo de leão com asa de águia e rosto de homem. Eu acho que eu não tenho aqui. Não, esse quadro aqui, ele é dos azulejos esmaltados das paredes dos portões de Ishtar, mas eu vou pôr uma imagem aí do querubim babilônico, para vocês terem uma ideia, que é muito parecido com os querubins que aparecem em Ezequiel, por exemplo, que inclusive Deus monta sobre eles para ir de um lugar a outro para mostrar as visões para Ezequiel. Mas, por exemplo, serafim. Serafim, você já tem representações do serafim como seres reptilianos com asas. E aí eu vou te dar um exemplo aí que vai travar a sua cabeça. Você vai ter aquele episódio famoso, né, de que as víboras entram no arraial do povo de Israel ali no deserto e picam as pessoas, e aí Deus fala para Moisés erigir uma serpente de bronze no deserto, colocá-la sobre um madeiro, e as pessoas têm que sair de onde elas estão e ir até a serpente de bronze e olhar para elas, que elas seriam curadas do veneno da víbora. Alguns versículos antes, você vai ver o termo serpente, para víbora mesmo ali, né, no hebraico. E aí, na tradução para o português e para o inglês até, você vai ter também serpente de bronze, que Deus manda Moisés erigir a serpente de bronze. Mas aí no hebraico já não é o termo para serpente, aqui o hebraico aqui o termo é seraf, de serafim. E se você olhar à luz do próprio hebraico, o significado de serafim é criatura angelical. E em muitas culturas de povos sumérios, o serafim ele tinha uma imagem reptiliana, alada e que falava, que é a mesma imagem que se faz da serpente como ela era no Éden, porque serpente não é cobra. Tá? Serpente era o primeiro termo que era usado para réptil, ok? Que também o pessoal fala, a Bíblia não fala de dinossauro, né? Voltando à teoria da lacuna, a palavra dinossauro ela surgiu em 1800 e pouco, né? Desde o Éden até a nossa geração, existe muito pouco tempo que se usa a palavra dinossauro, que quer dizer réptil terrível. Mas o que é réptil? Aí vai para o termo lá, que é animal com escamas, e alguns deles tendo asas, alguns deles tendo presas, alguns com cauda, outros não, uns com pescoço mais longo, outros não. Por exemplo, tartaruga é um réptil. Ela não tem cauda grande, ela não tem presas, não tem pescoço longo, não tem asas, mas é réptil. Réptil é um termo abrangente, réptil não é cobra. Né? Já o serafim dessa passagem da serpente de bronze, a serpente de bronze que é erigida ali, o hebraico aí, eu vou pôr na tela, né, para você ver, é seraf, que é de serafim, que é como querube também é um radical para querubim. Esse final in, né, para querubim, serafim, tefilins, por exemplo, né, que são a lei que é no braço, que é na testa, tudo que tem esse sufixo in no final aí, é que é de Deus. Né? Então, alguma coisa in, né? Elohim. Então, aí precisa entender um pouco de hebraico e tal. Né? É um estudo que é necessário você fazer se quiser compreender a etimologia das palavras, mas, para você ter uma ideia, se você for estudar angelologia, eu nunca vi um curso, né, eu já fiz curso por denominação pentecostal de teologia e já tive acesso a material pela igreja quadrangular também de curso de teologia na época que minha mãe fez. E em angelologia não se tem essas citações do querubim como sendo também uma criatura que os sumérios também acreditavam, e do serafim como sendo uma criatura angelical, mas com aspecto reptiliano, que algumas culturas também acreditavam. E no hebraico, a serpente de bronze lá você vai ver serafim na palavra hebraica, e não a mesma palavra usada para serpente e víbora, um ou dois versículos anteriores. Tá? Então, assim, aí você quer acreditar que a serpente do Éden era um serafim, que ela
tinha asas que ela falava, tinha patas. Patas ela tinha, porque Deus castiga ela rastejar sobre o ventre. Então até ali ela andava, não rastejava. Aí é uma análise que você faz do texto, né? E, enfim, você vai ter expressões idiomáticas que é importante serem estudadas também. Tudo isso em angelologia. Então veja, eu respeito os que discordam, porque eu sei que é um assunto que ele não é incontestável nas informações que ele traz, mas eu sou do time dos que concordam, né? Que o anjo tem capacidade de ter relação sexual, que as criaturas angelicais elas tinham os aspectos de animais e de homens, os próprios textos vão mencionar, né? Em Ezequiel, em Daniel, em Apocalipse. Ah, mas eles são metáforas. Mas a gente tem condições de dizer exatamente o que é metáfora e o que é literal. Como eu já disse, eu acredito também que os anjos, eles quando vão se manifestar para interagir com os homens, eles aparecem na forma humana, né, por um princípio de semelhança.